Bom, olá pessoal, galerinha do terceiro ano. Vamos dar sequência aí ao conteúdo de vocês, né? Conteúdo da apostila. E a gente ficou no meio do caminho, vamos dizer assim, né? Então, na parte do núcleo, nós vamos reforçar aí esse conteúdo para a prova que vem do Enem de vocês, caso tenha, né? Mas até o momento está sendo mantida a prova do Enem, tá? Então, ó, a gente vai trabalhar com o núcleo, tá? O desenvolvimento do núcleo, estrutura, reprodução e por aí vai, tá? Então é o seguinte, pessoal, o núcleo, no caso, ele pode ter mais variadas funções, né? Lógico, dependendo da estrutura celular que se esteja trabalhando. Por exemplo, existem células que não possuem núcleo, adultas, né? No caso da hemácia, a hemácia é um ser que nasce com núcleo, mas ela faz a digestão do próprio núcleo, se tornando anucleada, ou seja, sem núcleo, tá? Mas a maioria das células são nucleadas, tá bom? Ou no caso pode ser mononucleadas, só possuem uma célula, binucleadas com um núcleo, binucleada com dois núcleos e multinucleadas com vários núcleos, tá? Depende muito do agente celular. Bom, as formas vão variar, tá? Mas isso é relativo a cada célula. Ela pode ser cúbica, pode ser esférica, tá? Pode ser prismática, pode ser longa, pode ser achatada, ou seja, isso vai depender do tipo de célula, tá? E a composição? A composição do núcleo, ela, no caso, ela possui um revestimento, tá? Esse revestimento externo é chamado de carioteca. A carioteca possui duas membranas, uma membrana interna, né? Aqui é uma membrana interna e aqui é uma membrana externa, né? E nessa carioteca existem várias aberturas, que são os poros nucleares, que é chamado de anuli, tá? Eles vão selecionar, eles vão controlar a entrada e a saída de substâncias do núcleo, tá? Existe também uma substância chamada de nucleoplasma e também a cromatina, que no caso são constituintes, né, ou constituídos basicamente de substâncias dissolvidas em água dentro do núcleo, tá? Pela cariolinfa ou pelo nucleoplasma, como mostra a imagem aqui ao lado, tá vendo? Ó? Toda essa estrutura aqui, ó, nucleoplasma mais DNA, tá? Tudo dentro do núcleo, que forma um material gelatinoso. Existe a cromatina, que a gente deu uma estudada nisso aí também, tá? Que foi a eucromatina e a heterocromatina, tá? Que são os dois tipos. Vai reforçar aqui a heterocromatina, que corresponde à região mais corada, né? E que nesse caso os filamentos estão condensando. Já no outro lado nós temos a eucromatina, né, que corresponde a uma parte menos, no caso aqui menos corada, né, a que menos está condensada, tá? Que é onde estão os genes ativos, ok? Então nós temos ainda o material nucleico, né, que é constituído basicamente de RNA ribossômico e proteína e associado ao RNA R, que é o RNA ribossômico com proteínas, formam graus ribonucleicos, tá? Então isso tudo vem chegar num processo onde é comum em qualquer tipo de estrutura viva, que são as divisões celulares, tá? Para a divisão celular nós temos a mitose e a meiose, são os dois tipos de divisão, tá? Mas só que existe entre essas divisões, o início dessas divisões, um processo chamado de intérfase, tá? Vamos entender cada caso, relembrar um pouquinho disso aí. A mitose, no caso, uma célula mãe vai originar duas células filhas com a mesma característica, tá certo? Então, esse tipo de reprodução é uma reprodução assexuada. Já na meiose, uma célula mãe, no final de tudo, vai gerar 4 células filhas, com a metade do número do cromossomo da primeira. Ou seja, como é que vai ficar isso mais ou menos? Uma célula 2N, que é uma célula diploide, tá? No final da meiose 1 e meiose 2, no final de tudo,
ele vai formar 4 células haploides, tá? Então, por isso que a meiose é um pouco longa, porque ela passa por 2 intervalos, né? 2 processos de divisão, que é a meiose 1 e a meiose 2. Vamos lá. Trabalhando isso, nós temos a intérfase, tá? A intérfase é composta por 3 fases. Então, a fase que corresponde a mais 3 fases, né? Então, a intérfase, que é a fase de preparação da célula para o processo de divisão, elas têm as fases G1, S e G2. A fase G1, que é a intensa atividade metabólica, onde existe uma produção enzimática, uma produção de RNA, uma produção proteica, né, muito grande. A fase S é a fase de replicar, tá? Então, a replicação do DNA. Então, o que é que vai acontecer com essa cromatina? Ela vai ser constituída por 2 estruturas chamadas de cromátides, unidas por um centrômero, tá? E a fase G2, né, é a síntese, ou seja, a produção de moléculas, né, de maneira geral, que são necessárias para que ocorra na mitose o crescimento e a duplicação das estruturas, como o centríolo, por exemplo. Tá? Então é na mitose que a célula se divide em 2 partes, né? Passando por 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Tá bom? Pegando esse gancho, nós podemos falar do câncer. Né? O que é o câncer? Como é que se forma o câncer? Né? Então, biologicamente falando, o câncer é uma reprodução desordenada de uma determinada célula do corpo. Tá? Então, assim, por exemplo, essas células, elas começam a sofrer uma sucessiva divisão por mitose, né? Então, essas mitoses, elas são consideradas anormais, porque elas são aceleradas e começam a gerar inúmeros tumores, tá? Esses tumores malignos, por exemplo, né? Que é chamada neoplasia. Então, muitos desses tipos, vamos dizer assim, né, de câncer, como HPV, hepatite B, por aí vai, não tem causa conhecida, tá? E não estão relacionados, muitas vezes, à questão de drogas ou outros vírus, tá? Então, é simplesmente uma reprodução desordenada de uma determinada célula do corpo. Bom, aí nós temos a mitose e as fases, que é a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase, tá? Lembrar aqui, ó, só olhar para esse esqueminha aqui, ó, esse desenho aqui bonitinho. É como se comporta a prófase. No caso, a prófase, ela vai formar uma estrutura que nós chamamos de cromátides. São as cromátides irmãs, unidas por um centrômero, né? Um centrômero ou um centrosomo, como quiser chamar. Então, que é, no caso, essa bolinha aqui dessa imagem, por exemplo, é o centrômero, tá bom? Então, o núcleo, no caso, ele, com o passar do tempo da prófase, ele vai deixar de existir, certo? E esse material aqui, ó, que é o material, as cromátides, no caso, elas vão ficar mergulhadas, né, nesse arranjo aí, até ficar fixas nessas fibras de fuso, que também chamamos de fibras de Aster. Então, o que é que vai acontecer com isso? Ao momento que elas se fundem a essas fibras, nós saímos da prófase e vamos para a metáfase. Então, o que é que vai acontecer com esses centrômeros? Eles vão migrar para os polos da célula. Migrando para os polos da célula, ele fica mais ou menos com essa imagem daqui, onde todos eles ficam na região mediana, na metáfase, meio, fase intermediária. Tá? Seguindo, nós temos a anáfase, tá? Que no caso vai existir a separação desses centrômeros, tá? Pelas cromátides, chamadas de cromátides irmãs. Vai ter uma duplicação desses centrômeros, cada um migrando para o seu lado.
tá? Ou seja, em direção a quem? Aos polos da célula. Chegando a esses polos da célula, iremos para a última fase, que é a telófase. No momento que ocorre isso, existe uma separação, tá? Uma descondensação, né, da estrutura. A carioteca começa a aparecer, tá, a se formar, tá, até isolar e separar as células nesse modelo aqui, ó. Vai separando. Aqui é a citocinese, tá? Que é a separação do citoplasma, cada um com seu núcleo idêntico ao da célula mãe. Tá bom? Vamos seguir. E fica mais ou menos assim, né? No final, o resultado. Como é que ocorre nas células vegetais essa mitose? Já que as células vegetais não têm centríolo, né? Nós dizemos que a divisão ela é acêntrica, ou seja, vai se formar uma estrutura aqui, ó, que são essas fibras fragmentadas, tá bom? Então, no caso da mitose, não existe centríolo, tá? Nas células vegetais, né? Mitose na célula vegetal. Então, esse tipo de divisão, no caso, nós temos a citocinese e a centrífuga, que é de dentro para fora, citocinese centrífuga. Eita, volta. Então aqui, ó, vai se formar de dentro para fora. Essa resistência daqui, até dividir a célula aqui, ó, completando ela, tendo duas células com a mesma característica da primeira, tá bom? Bom, na meiose, nesse caso da meiose, a gente trabalha com os ciclos bem definidos, de diploides para haploides. Diploide representado por 2N, haploide representado por N. Tá? Para isso nós temos as meioses 1 e meiose 2. A meiose 1 ela é reducional, ou seja, reduz pela metade. A meiose 2 ela é equitativa, ou seja, permanece com a mesma numeração. Tá bom? Vamos seguir aqui mais ou menos como é que ficaria a sequência. Então, para a meiose, como resultado da meiose 1 e meiose 2, aí tem o desenvolvimento celular. Então, isso tudo ocorre com o processo que nós chamamos de reprodução. E falamos de mitose, falamos de meiose, mas o que é reprodução? A reprodução é um mecanismo em que um dos indivíduos, somente um ou dois, né, indivíduos, originam novos indivíduos. Ou seja, se for somente um, é de uma forma assexuada. Se tiver um parceiro ou parceira, vai ser de forma sexuada. Tá? Justamente são os tipos de reprodução, tá? Sexuada e assexuada. Bom, para isso, ó, nós temos na reprodução assexuada a cisciparidade, a esporulação, o brotamento, a estrobilação, regeneração e propagação vegetativa. Esses são alguns tipos de reprodução assexuada. O que é mais comum, em livros? Todos eles. Tá? Então, a cisciparidade, no caso, ela vai ser uma ficção binária, ou seja, uma separação em dois grupos, ou em dois seres, ou seja, uma divisão bem simples, onde um organismo se divide em duas partes idênticas. Tá ok? Ela, no caso, é bem comum em bactérias, em protozoários, em algas. Esse aí sim é o processo de cisciparidade. Vamos dar um exemplo aqui, ó, mais comum, o agente bacteriano. Nós temos aqui um agente, dois protozoários, no caso, aqui o paramécio e aqui a entamoeba. Tá? Então, o que é que acontece? Vamos pegar essa aqui da ameba, por exemplo. Essa ameba, esse tipo de entamoeba aqui, ele vai se dividir em dois, tá certo? Em bloco C e o bloco D. Ou seja, se divide em dois, onde esse é a cópia do primeiro. Tá? Então, é a cópia fiel. Então, isso é chamado de divisão binária ou cisciparidade. Outro processo de reprodução assexuada é o processo de esporulação, tá? Que no caso ocorre em fungos, em outras algas,
alguns protozoários e bactérias, ou seja, no caso, a formação de um esporo, tá? Que vai ser liberado pela célula. É mais ou menos assim, ó, muito comum nos fungos, tá? Então, esse exemplo aqui é o exemplo do fungo do bolor do pão. Então, você tem essa série vamos botar entre aspas, né? Raízes, né? Que na verdade são hifas. Então, essas hifas, encontradas para formar a estrutura que é o micélio, tá? O micélio nada mais é do que o conjunto de hifas, tá bom? Então, assim, essas hifas, logo na extremidade, nós temos os esporângios. E esses esporângios, dentro dessas bolsas, né, desses esporângios, nós temos os esporos, e daí irão fazer o processo de reprodução. Outro exemplo é o brotamento ou gemiparidade, tá? Ou seja, é formar um broto, ou seja, formar um novo indivíduo que irá brotar de um organismo parental, tá? Então, ou seja, que vive isolado, como em bactérias, sedenterários, protozoários, fungos poríferos, ou seja, em esponjas, tá? Esponjas do mar, no caso, né? Então, nós temos aqui o exemplar, um porífero, tá? Uma esponja, e vai produzir uma estrutura que é o broto. Esse broto ele cai no substrato e vai se desenvolver, se tornando uma nova esponja. Por isso que quando você observa, quem já fotos, imagens, vídeos, ou quem já fez mergulho, observa que a parte dos recifes de corais, a coloração é bem variada, né, com respeito a esses poríferos, né, a essas esponjas, devido justamente ao processo de brotamento, tá? Outro ponto, tá, que é a estrobilação, que é, ou seja, a formação do estróbilo, tá? Que é muito comum entre os sedenterários, tá? Que é um pólipo, que no caso vai dar origem a novas estruturas que são as medusas, tá? Então esse estróbilo ele vai ser jogado, né? Eliminado, enfim, e daí ele vai seguir o seu processo de desenvolvimento, crescimento, tá? Então as medusas adultas vão liberar uma larva. Essa larva vai se fixar ao substrato, vai se desenvolver, tá? Até se transformar numa medusa madura, né? Sai da imadura, né, que está fixa ainda, até uma madura, até ela ter o desenvolvimento e movimentação totalmente livre. Nós temos também o processo de regeneração, tá? Que é quando uma parte desse grupo de indivíduos ele vai gerando outro ser. Por exemplo, a estrela do mar tem o bracinho cortado, aí vai lá e faz o processo de regeneração, tá? Outro cara também que faz esse processo é a planária, né? A planária, no caso, ela desenvolve através um dos processos, né, vamos dizer assim, é a regeneração. Ou seja, a planária inteirinha, então você pode fragmentar. Eu cortei a planária em 3 partes. Cabeça, vamos dizer assim, a parte mediana e a cauda. Então a cauda futuramente vai dar origem à parte regenerada superior e sistema nervoso, a parte mediana, a cabeça e a cauda, e onde só tem a cabeça, toda a parte mediana e a cauda, tá bom? Então, ó, seguindo os tipos, nós temos a sexuada, que nós trabalhamos agora, que é na meiose, né? E existe um processo que é chamado de fecundação. Então, para existir a fecundação, você tem a união do espermatozoide com o óvulo, tá? Que é produzido pelo ovário. E o espermatozoide produzido pela gônada, que é o testículo. Tá? Seguindo aqui a sequência, tá? Aí nós temos as fases da meiose. Nós já sabemos isso, eu acho que desde o primeiro ano, né? As prófase 1, 2, prófase, metáfase, anáfase e telófase 1, e a parte 2, né, que é a equitativa, a prófase 2, anáfase, prófase, metáfase, anáfase e telófase
2. Tá? Bom, na fecundação é um mecanismo para reconstruir um número normal da mesma espécie. Tá? Então, esses óvulos vão ser fecundados em trompas. Tá? Vou dar exemplo aqui da espécie nossa. Boa parte desse esperma fica preso na região vaginal, tá? Mas eles vão migrar até onde vai estar o ovócito ou oócito, como queira, que ele foi fabricado no ovário e segue esse trajeto até a trompa. Chega na trompa, existe a fecundação. Fecundou, ótimo. Então, o que é que vai acontecer com o útero? Vai se preparar para esse óvulo fecundado. Esse óvulo bem fecundado se aloja na parede do útero, certo? Lembrando que se eu falo em fecundar um óvulo só. Ou seja, um espermatozoide fecunda um óvulo. Não existe dois fecundando um, não. Pelo amor de Deus. Tá? Por causa disso aí. Os gêmeos. Tá? Então, a gravidez gemelar, né, que é a formação de gêmeos, nós temos o seguinte: os gêmeos idênticos e os gêmeos fraternos, tá? Que são os monozigóticos e os dizigóticos. Mono 1, diz 2. Di 2. Então, ó, aqui, ó, os monozigóticos e aqui os dizigóticos, tá? Idênticos e fraternos. O idêntico porque um espermatozoide fecundou um ovo. Ele vai se dividir, ao menos que vai se dividir, ele vai formar em duas massas. Essas duas massas vão ficar envoltas no mesmo saco amniótico, tá certo? Enquanto, e nutridos pela placenta. Enquanto, para os gêmeos fraternos, o processo é feito de forma separada, porque cada óvulo foi fecundado, tá certo? Por exemplo, o óvulo do útero esquerdo com o óvulo do útero direito. Então, vamos supor que a mulher conseguiu fecundar os dois óvulos, né? Nesse caso, o espermatozoide ele vai migrar para ambos os lados e fazer o processo de fecundação. Entra somente um, lacrou, fechou, tá? Eles vão seguir todo aquele trajeto que eu tinha explicado antes, até se alojar no útero, tá? Quando se aloja no útero, se aloja de forma separada. Aí são gêmeos fraternos. Beleza, pessoal? Nós temos atividade agora para fazer da apostila de vocês. Vou estar aqui online aguardando a todos. Grande abraço, tá? E vamos estudar tudo!